Bom, aqui nós vamos mostrar a área de manejo, que a gente escolhe na aba aqui superior. A gente entrando em manejo, nós temos esse calendário e no qual a gente tem algumas opções no cabeçalho aqui, tá? O botão salvar, ele deve ser pressionado para salvar qualquer alteração nesse calendário nas configurações do talhão, certo? Aqui ao lado nós temos o botão de novo talhão. Esse botão só deve ser usado caso você queira criar um talhão novo sem vincular a uma fronteira, a um limite georreferenciado. Então, para isso, você inclui aqui o nome e, claro, como não tem nenhum limite dizendo o tamanho da área, teria que informar manualmente a área, certo? E aqui clicar em salvar para aparecer na listagem. Neste caso, como eu tenho os talhões criados através dos limites configurados na aba talhões, eu não vou usar essa opção, tá bem? Então, o que mais a gente tem aqui? Aqui a gente tem mais um botão de filtro, no qual, depois que a gente configurar cada talhão, a gente pode filtrar os talhões de cada cultura. Aqui, por exemplo, nós temos pré-configurados 3 culturas de verão, tá? E o botão exportar, que vai servir para exportar no formato de Excel essa planilha aqui para fazer análises futuras, tá bem? Então, entrando mais em talhão, como é que a gente vai configurar cada talhão? Aqui a gente tem na primeira linha já um talhão pré-configurado com uma data de plantio. Nós vamos configurar o próximo, tá? Como é que funciona? A gente clica nesse botão para abrir a tela de configuração, a gente tem que fazer alguns passos, tá? Então, a gente vai considerar a cultura, tá? Nesse caso é a sequência do primeiro talhão, então vai ser basicamente a mesma informação. Então, a gente seleciona arroz, qual variedade ou híbrido que a gente vai optar em, ou a gente já plantou, né? A gente pode colocar depois de realizado. Então, nesse caso, a gente pode optar pelo esse IRGA 424. O modelo fenológico é muito importante, pessoal. Aqui, qual é o atributo que a gente vai usar para criar as datas de planejamento de manejo? Então, esse modelo fenológico, ele leva em consideração 3 questões. O ciclo da variedade ou do híbrido, se ele é tardio, se ele é intermediário ou se ele é curto, tá? Sendo o 424, por exemplo, selecionado como tardio. A época de plantio, que também impacta bastante na fenologia, se é uma época do cedo, principalmente as realizadas em setembro, se ela é preferencial, realizada até a segunda dezena de outubro, mais ou menos, e se ela é tardia, se um plantio mais tardio com emergência lá para novembro, para em torno de 10 de novembro, por aí, tá? Então, nesse caso, eu vou selecionar o ciclo longo do, da época preferencial, tá? Então, aqui temos preferencial São Borja. Se eu quiser usar longo preferencial Santa Maria, que seria a minha região de referência, próxima a essa área de cultivo, eu vou estar selecionando essa linha aqui, tá? Então, selecionei isso. A gente vai também selecionar o modelo de topografia. Isso vai impactar lá nos sensores de lâmina de água dentro dos talhões, que modelo gráfico ele vai utilizar. Então, a gente tem alta declividade, seria para áreas com muitas taipas, com declividade alta, exemplo da fronteira oeste, onde a gente tem dificuldade de colocar lâminas de água alta, né? Então, a gente tem uma lâmina média e baixa ao longo do ciclo. Um modelo de baixa declividade, no qual são áreas suavizadas ou área de baixa variação de topografia, e um modelo sistematizado, que seria o outro extremo, onde a gente tem mais controle da lâmina d'água, uma vez que a gente tem quadros com possibilidade de alterar a lâmina em diferentes fases do cultivo. Tá? Neste caso, eu vou escolher um modelo intermediário, que é o que se adequa à minha situação. Então, isso vai significar lá para o modelo do sensor, tá? Não necessariamente significa para esse modelo de manejo. O responsável, pense em usar o responsável, uma pessoa, talvez o responsável pela aguação, ou outro responsável técnico do talhão, para depois ele ser filtrado e fazer índices em relação a esse responsável, tá bem? No caso aqui eu vou selecionar o meu próprio nome.
e a produtividade, que nesse caso a gente coloca uma produtividade esperada, tanto pelo nosso histórico, tanto pelo nosso nível de investimento, tanto pela nossa previsão climática, né? Então, vou pôr aqui, por exemplo, 11 mil quilos também, tá? E a produtividade realizada a gente vai colocar só no final da safra para fazer relatórios e fechamento desse manejo, tá bem? Então, tendo essas informações cadastradas, a gente vai clicar no botão salvar, que é obrigatório, tá? E vai rodar o processo e vai gerar os novos modelos à medida que a gente bota uma data de plantio, tá? Então aqui eu vou estabelecer uma data de plantio, vamos supor que eu estou na sequência desse plantio aqui, eu vou botar o do dia 9 de outubro, né? 9 de outubro, e vou salvar também essa data, certo? Agora com a data salva, ele vai dar uma previsão tanto de germinação e com base na germinação, os outros manejos também vão ser previstos. Então a gente rodando aqui para o lado, a gente tem um herbicida em pós e o nitrogênio antes da entrada da água já previsto, tá? Em função dessa data de emergência. E a gente tem os demais manejos para essa variedade de ciclo longo que a princípio exige duas aplicações aéreas de nitrogênio e duas aplicações de fungicida, tá? E aqui a gente tem outras aplicações de fungicida pensando numa outra realidade de outra região no qual se aplica mais fungicidas que o Rio Grande do Sul, por exemplo. E ainda no final da nossa tabela de manejos, a gente tem aplicações secundárias, que seriam uma aplicação de inseticida específico ou outras aplicações que a gente venha a querer registrar, tá bem? Mas essas aplicações, de qualquer maneira, nesse modelo, ela não vai ter nenhuma previsão de datas, tá? Então, as datas previstas são as aplicações mais básicas e mais que sejam demais corriqueiras para esta situação, tá bem?